E aí, pessoal? Beleza, galera? Vamos para mais uma aula de noções de programação em Python. Hoje a gente vai falar de algumas estruturas de dados em Python, as principais, as utilizadas, né? E a gente vai iniciar pela mais comum, que são as listas. Mas antes disso, importante relembrar tudo que a gente já estudou, né? Todo o conceito ali das estruturas de programação básica, estruturas condicionais, estruturas de repetição, né? Os laços de repetição, e o que será muito importante para a gente agora, né? Então, galera, vê só, eu vou iniciar aqui com um exemplo que a gente já tinha visto, que seria a criação de uma lista, né? Eu vou criar aqui uma lista chamada students, né? São estudantes. Uma lista é representada desta forma, né? Você abre colchetes e fecha colchetes, você cria uma lista. O bom de Python é essa facilidade de sintaxe, né? Você já criou uma lista aqui, ele já entende que você tem um objeto do tipo lista, né? Então eu vou criar os estudantes aqui, sei lá, eu vou criar João, estudante Maria, estudante José, tá? A estudante Ana e o estudante aqui é João, José, Maria, Ana, e bota quem? Bota Pedro, né? Então você tem aqui os estudantes. Se você quiser acessar qualquer elemento desse, da lista, né? Sim, estava até certo, né? Da lista, você vai abrir aqui um print, né, só para apresentar, students, aí aqui com colchetes, se você botar o 0, ele vai imprimir João. Se você botar students 1, ele vai imprimir Maria. Print, aquela velha história que vocês já conhecem, né? Ele vai imprimir José e print students. Acabou. Eu não posso botar o 5, não existe esse elemento, né? Então, se eu rodar aqui, mandar imprimir esses caras, você vai imprimir um por um, né? Mas aí o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que se você tem uma lista, né, de elementos, por exemplo, como essa aí, que a gente tem os nomes dos elementos, né? A gente aprendeu que eu posso iterar por essa lista, né? E aí como é que eu poderia fazer isso, né? Uma forma de fazer isso aí, até criar aqui como eu já tenho uma lista criada, é usando o nosso for, né? Nosso for. Então eu teria aqui um for que iria eu chamaria aqui, veja a diferença, eu estou chamando aqui student, não está no plural, né? Eu poderia botar um S, eu poderia botar estudante, estudantes, como eu quisesse, tá? Isso é uma referência que eu vou usar para variar aqui dentro da lista students, beleza? Então o que é que eu estou dizendo aqui? Eu vou navegar aí dentro de students e para cada elemento que eu estiver navegando, eu vou referenciar ele como uma variável chamada student, né? É o estudante em si. Então esse student aqui é esse cara aqui, beleza? Então observe aí que cada student, né, na lista students vai imprimir o quê? Irá imprimir um student que vai estar sendo acessado, né? Observe que a gente na aula passada a gente usou um conceito desse aqui também, né? Que eu poderia usar de forma, digamos que oculta, né? Sem identificar explicitamente o nome da variável. Mas aí a gente vai identificar explicitamente essa variável, tá? Então por isso eu usei desta forma. Então se eu der um student daqui, ele vai imprimir
todos os meus students. Não preciso acessar pelo índice, né? Pelo índice da lista, ok? Beleza? Galera, as listas têm esse tipo, né, de dados de lista, ele tem vários métodos, né? E aí esses métodos das listas em Python podem ser acessados diretamente pela lista, né? Você pode dar uma estudadinha aí para conhecer até todos esses métodos, mas eu vou falar aqui dos principais. Então, por exemplo, se você tem uma lista dessas students e você quer adicionar um item no final da lista, você pode usar o método append. Por exemplo, você vai usar aqui students, ponto. Quando você bota um ponto aqui, você vê o nome de vários métodos que você tem disponível, né? Se você usar o append, né, você vai adicionar um item no fim da lista. Você tem que botar aqui, ó, qual o item que você quer adicionar. O próprio Python aqui, se você clicar aqui, ó, você diz, ó, você tem um objeto para adicionar aqui no finalzinho da lista. Então você pode botar aqui um item no fim da lista, seria, por exemplo, eu botei lá, né, João, Maria, José, Ana, Pedro, e vamos botar Carlos. Então você adicionou um item no fim da lista. Se você rodar agora esse cara aqui, Carlos aparece lá, beleza? Existem diversos outros elementos, tá? O que eu fiz aqui, desculpa, diversos outros métodos. O que eu fiz aqui pode ser feito de outra maneira também. Por exemplo, tem uma forma de você pegar o tamanho da lista. Eu vou dar um print aqui, que seria usando o len. Então, se você jogar aqui dentro de len students e mandar imprimir, vai dar 7, certo? Então, Carlos, porque deu 7, né? Eu vou até imprimir de novo aqui, ó. Carlos vai estar 2 vezes. Lembra que a lista aceita essa repetição. Quando eu rodei esse print aqui, ele adicionou Carlos novamente. Então, eu vou até comentar aqui para ele não ficar adicionando, né? Mas print len, ó, o tamanho é 7. Você poderia até adicionar de outra forma também. Se você fizesse isso aqui, ó, students, que é a própria lista, né? Aí eu quero acessar um item da lista, né? Assim, se eu disser assim, students 0, eu estou me referindo ao primeiro elemento da lista, né? Se eu disser assim, desculpa, se eu disser assim, students len students, vamos começar o que é que isso aqui vai retornar? 7, né? Olha só, vai dar um erro. Isso aqui retornou 7, ele imprimiu, mas o que é que ele está querendo dizer aqui? Ó, você está tentando acessar, tem um erro aqui nessa linha 5, você está tentando acessar um índice que está fora da escala aqui, ó. Não existe esse camarada. Existe o 6. É tanto que se eu diminuir um aqui, ó, aí ele vai dizer, existe, é Carlos. O tamanho é 7, existe o 6, que é Carlos, que é esse cara aqui, ó. É tanto que se eu tirar 2, compreenderam, né? Carlos também. A questão é, e se eu fizer isso aqui? Disser que tamanho, 2 pontos, recebe vamos ver. Olha isso. Recebe Madalena. O que é que aconteceu? O tamanho é 7. Se eu imprimir isso embaixo de novo, o tamanho vai ser 9 agora, né? Porque ele criou. Eu adicionei Madalena, ó.
duas vezes, né? Porque eu rodei duas vezes aqui. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Aí eu lhe pergunto, o que é mais fácil? Né? Eu estou adicionando essa lista aqui ao fim dessa outra lista. Onde é o fim dessa outra lista? Esses dois pontos tá considerando essa lógica, tá? Você também poderia fazer desta maneira. A gente já discutiu sobre isso, né? Tá considerando toda a lista e adicionando essa outra lista aqui dentro. Então, seria a mesma coisa, tá? Existem outros métodos. Eu vou começar a utilizar um outro método aqui, que seria o students.remove. E aí ele vai querer que você remova um elemento da lista que é igual ao que você vai passar aqui. Só que você vai, por exemplo, remover Carlos. Certo? Qual dos dois Carlos você acha que ele removeu? Ele removeu o primeiro. Tá? Ele removeu o primeiro. Ele remove o primeiro Carlos que ele acha. Se você rodar de novo, vai rodar, vai remover esse outro Carlos aqui. Ó. Observe que essa lista ela está aqui nesse escopo, né? Nesse contexto desse notebook. Então, o que eu faço aqui é atualizado aqui. É a mesma variável. Então, ele removeu também. Ó. Agora, se eu mando remover Carlos de novo, ou se eu mando remover Carlos, boto dois S, ele não vai encontrar e vai dar um erro. Né? Vai dar um erro dizendo que X, que é esse Carlos aqui, não existe na lista. Então, sempre que você for utilizar esse camarada, né, esse remove, ter cuidado. Até se eu fosse tentar remover o próprio Carlos, não ia funcionar, né? Porque não tem mais nenhum Carlos na lista. Ter cuidado com essa opção, tá? Depois vocês podem dar uma olhada na documentação de listas. Beleza? Eu vou tirar aqui Madalena. Olha lá. Para vocês olharem os tipos de métodos que você tem lá na lista, né? Por exemplo, você também tem o count. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, students, trazendo os mais simples, tá? Count. Aí você diz, se eu botar Carlos aqui, 0. Não tem Carlos na lista. Se eu botar João, né? Ele vai contar quantas vezes esse elemento está na lista. Então tem vários métodos, né? Um outro interessante também é o reverse. Se você precisar, students.reverse, né? Eu tenho que... Deixa eu pegar aqui agora. Viu aí? Ela pegou Madalena, que era a última, foi para o primeiro. E assim por diante, né? O último foi para o primeiro, ele reverteu. Então, assim, tem um método também para limpar, né? Eu não vou remover aqui esse elemento da lista, tá? Não, mas dá, né? Eu posso vir aqui depois e dizer students.clear. E aí você pode ver que o clear, você não passa nenhum elemento. Cadê? Não tem mais ninguém. Eu vou rodar esse aqui para ele colocar de volta os elementos. Tranquilo? Beleza? Dá uma olhadinha depois nas estruturas de dados. Vai lá em list e dá uma estudadinha lá nas opções que a gente pode fazer com listas. Tá? Tem muita coisa que pode ser feita. Bora agora para os dicionários. Então eu vou criar um novo. Eu vou assim utilizar aqui usando as listas. Agora a partir daqui, a partir daqui
usando os dicionários. Veja os dicionários. Dicionários, pessoal, é uma estrutura que vai permitir você o que? Associar uma chave a um valor. Tá bom? Então, por exemplo, enquanto as listas você tem múltiplos valores que são associados por uma chave que a gente diria que é um índice, né, para cada valor, como vocês viram, né, iniciando de 0 e indo até o tamanho da lista -1. No caso dos dicionários, a gente vai ter uma chave a um valor. Então, por exemplo, digamos que a gente tem aqui aquela lista de students, né? Eu vou até criar uma, vamos dizer assim, eu tenho uma lista aqui, vamos dizer, uma lista de estudantes que seria José, Maria, eu estou criando, estou até refazendo aquela, né? João, Ana, Pedro, eu parei aqui, não foi? Mas, Madalena. Se você quiser, por exemplo, criar uma lista de cursos ou de aulas, sei lá, classes, e associar para cada cara desse. Então, por exemplo, José vai para a aula de Math. Maria vai para a aula de English. João vai para Math. Ana vai para Math. Poderia ser valores diferentes também. Na realidade, eu vou até botar aqui. Estou escrevendo em inglês, posso até escrever errado aqui, né? Mas vamos dizer computer, vamos dizer computer, aí o outro seria aula de português, Madalena Spanish. Cada um eu estou querendo associar cada elemento desse a esse com duas listas. Veja que trabalho eu teria para fazer isso, né? Veja que trabalho eu teria para fazer isso. Então, assim, vou ter aqui em português e aqui em inglês sem problema. O que eu tenho aí, nesse caso, de estrutura mais indicada, seria um dicionário, né? Então, como é que eu criaria essa lista essa estrutura aqui, usando chaves, tá? E aí, eu iria fazer o quê? Eu iria dizer que cada chave, no caso aqui, José, eu diria que José está para Math, tá bom? Eu diria que, aqui tem uma vírgula, tá? Eu diria que Maria tá para English. Eu vou parar aqui em João, tá? João tá para, aqui tem uma vírgula, João tá para quem? Tá para French. Ou seja, a chave é João, a chave é Maria, a chave é Ana, a chave é Pedro, tá? E o valor é o que está aqui na direita. Então, Pedro, isso é o que eu estou dizendo aqui em dicionários, né? E aqui eu teria Madalena, Spanish. Beleza? E aí eu fecho o meu dicionário. Tá? E eu tenho um dicionário agora aqui, chave e valor. Beleza? Se eu quiser navegar, iterar sobre essa estrutura de dados, e aí não seria mais uma lista, né? Então, enquanto as listas aí utilizariam os índices, né, para iterar, eu aqui vou usar as chaves. Então, se eu fizer um for aqui, chamar de student e dizer que é in students, dois pontos, quem é students agora aqui? Eu vou até mudar isso aqui, tá? Vou botar students dic, para não confundir vocês, tá? Então, eu vou fazer um for aqui
de student. Esse student aqui é uma variável que vai navegar aqui em studentDict, que é o dicionário. Beleza? E aí quando eu mandar imprimir aqui, veja que interessante. Quando eu mandar imprimir aqui, por exemplo, print student, veja, o student que eu vou mandar imprimir agora aqui vai ser quem? Ó, a chave. Tá bom? José, Maria, João, Ana, ele está pegando daqui. Agora, se eu quiser imprimir a chave e o valor, eu vou no dicionário, StudentsDict, e passo qual é a chave que eu estou acessando. É isso? Student, esse cara aqui, é cada chave desse dicionário. Então ele imprime a chave e aqui ele vai imprimir o valor dessa chave. Beleza? Se eu quisesse até brincar aqui mais, eu poderia fazer isso, né? Ó. StudentDict. Imprimir aqui o... Tem até uma vírgula aqui que não precisava. Imprimir aqui o dicionário. Beleza? Entenderam isso aí, né? Aquela forma de impressão mais elegante. Dentro essas chaves aqui dentro do print indica que eu estou pegando, consultando valores aí de variáveis. Beleza? Pessoal, imagina agora que você quer criar uma estrutura em que eu não quero mais essa ideia de ligar chave, valor só como um dicionário, mas eu quero, por exemplo, criar algo desse tipo. Eu quero criar uma estrutura de listas, por exemplo, que seria uma lista de agenda telefônica, por exemplo. E aí eu teria o nome da pessoa, eu teria o telefone e o CPF. Né? Então, se você pensasse direitinho, você poderia ter o CPF como a chave, e eu criava eu poderia criar aqui um PeopleDict. E aí um dicionário que vai ter um CPF lá, um número, um ID, vamos chamar um ID, né? ID1 e o nome do cara, João. Mas se eu quiser o telefone de João, e agora? Né? Então, como é que eu faria isso? Ter mais de uma informação. Veja, aqui não vai funcionar, né? Não daria certo. Mas se você pensar que você tem uma lista e em cada lista você tem um dicionário. Então, por exemplo, aqui eu não teria um João, certo? Eu teria todas as informações de João aqui no meu primeiro dicionário. Eu teria uma chave, seria, por exemplo, o nome. Outra chave, que seria, por exemplo, eu faria assim, nome de João. O nome que é João. Aí eu teria outra chave valor que seria, na verdade, para ficar bonitinho, né? O ID, que seria 1. Então, eu teria o telefone, de João, que seria, vamos dizer, 83945. Vamos botar isso aí. Telefone de João. Então veja, mas aqui eu tenho um elemento, eu não tenho pessoas, né? Eu teria aqui João dicionário, né? Eu posso pensar então em ter o dicionário de Maria Dick, né? Maria Dick seria 2, aqui seria Maria, e aqui eu vou botar um 835 2, mudar o número aqui, tá?
Mudei. Certo? Não precisa fazer o restante. Você entendeu que agora eu estou criando estruturas de pessoas, né? Cada dicionário traz as informações de uma pessoa. Não está aqui em cada dicionário eu tenho uma chave de uma pessoa com uma relação. Aqui poderia ser, por exemplo, botei aula, né? Mas poderia ser o número de telefone. Então, a partir do momento que eu quero criar muitas informações, por exemplo, eu queria ter que essa chave José trouxesse não só matemática, mas trouxesse outro valor, eu teria que pensar nisso aqui como um próprio dicionário, nisso aqui como um próprio dicionário, nisso aqui como um próprio dicionário. E aí, em cada dicionário, eu colocaria todas as informações que eu tenho daquele cara. Não só a aula dele, como, por exemplo, eu poderia colocar aqui class e dizer qual é a classe dele, qual é a aula, português, né? Mas qualquer outra informação. Só que aí eu teria que criar um dicionário para cada um. Mas se você pensar nisso aqui, então você vai ter você pode pensar e dizer, eu posso ter um dicionário de dicionários, né? Para cada dicionário eu boto uma chave aqui, né? Seria, sei lá, uma chave que poderia ser um CPF, um número qualquer aqui, ligando a esse dicionário e faria um dicionário de dicionário. Mas veja, talvez ficasse um pouco ruim essa codificação. Mas se eu pensar em people list, eu até vou fazer assim, e dizer que nessa minha lista eu vou ter esses camaradas aí, né? Esses dicionários aí, nessa linha lista, certo? Então veja que dentro da lista você vai ter vários dicionários, você vai criar uma lista de dicionários, né? Então, se você tem uma lista, por exemplo, people, você vai ter dicionários aí dentro dessa lista. Você poderia jogar aqui João, Nick. Você poderia chamar aqui Maria, Dick. Beleza? Então, agora você tem uma lista de dicionários. Ou seja, uma estrutura de dados dentro de outra. Tá beleza? E aí, como é que você vai ter acesso a esses dados de people? Você pode fazer um for aqui. Por exemplo, faça um for, que seria person in people, certo? Em people list, não é isso? Faça aí um for em people list e vai imprimir person. Quem é que você vai imprimir? Aí você vai botar aqui, ó. Opa. Print, quer dizer, desculpa. Então você vai ser person, que é a pessoa, né, dessa lista. Mas que pessoa? Se você disser que vai imprimir o 0, não, desculpa, né? A pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Ele vai imprimir cada dicionário. Por quê? Porque ele vai pegar aqui, ó, primeiro person é João, segundo person é Maria, tá? Então você vai imprimir aqui o dicionário de uma vez só. Você poderia também fazer isso de uma forma diferente. Você poderia também criar. Eu vou até criar aqui embaixo. Deixa eu ver como ficaria. People. Vou criar o people list. People list seria igual, por exemplo. Deixa eu ver. Você aqui dentro de people list você poderia criar um próprio dicionário assim. Aqui dentro vários dicionários. Vou botar esses dois, tá?
Quem seria esses dois dicionários? Essa mesma galera. Aqui, ó. Eu vou até deixar assim. Compreende? Você também poderia fazer dessa maneira, criar o dicionário já dentro da lista. E aí, quando você fosse fazer o for, por exemplo, for person in people list. Que você for imprimir aqui, print person. Opa. Ah, tá. Separando aqui um elemento do outro, né? Lembra que tem uma vírgula aqui, né? Vai fazer a mesma coisa. Agora, imagina aqui que se eu boto aqui person ID. Ele vai... Quem é person? É o objeto. A gente não falou de objeto, mas esse objeto aqui, ó, que é um dicionário, ele imprimiu. Se eu boto person ID passando a chave, certo? Desse dicionário, qual é a chave ID? É 1. Qual é a chave ID do primeiro dicionário da lista? É o 1. Qual é a chave nome do primeiro dicionário? É João. Qual é a chave telefone do primeiro dicionário? Esse número aqui, 8396552. Então, quando eu mandar ele imprimir isso aqui, ele vai pegar o primeiro dicionário e vai pegar essa chave ID. Ele vai imprimir 1. Depois ele vai para o segundo dicionário, porque person é uma iteração dentro de people list, que é esses dois caras aqui. Certo? E vai imprimir o 2. Beleza? Isso valeria para qualquer um dos dois tipos. Aí, tá bom? Da mesma forma que em listas, vocês também podem buscar aí sobre dicionários, tá? Na documentação do Python tem vários exemplos lá, tá? Não seria esse o escopo deste curso, beleza? Vamos continuar. Pessoal, partindo agora para um lado mais de prática, assim, de entendimento dessas listas e desses estrutura de repetição, né? Que na verdade essa aula ainda é mais pela estrutura de repetição do que pela lista. Imagina que tu quer imprimir blocos, né? Como se tu estivesse querendo desenhar, né? Então, por exemplo, você fosse imprimir uma coluna, como é que você imprimiria uma coluna? Você faria print, né? Print. Uma coluna de cerquilhas assim. Você vai ter isso aqui. Print. É isso? Ele vai imprimir uma colunazinha assim. Beleza? Se você vai fazer isso, você não precisa repetir, né? Você faz o que? Um for. Posso até dizer aqui um for na escala de 3. E aí eu boto um print aqui. Isso? Beleza. Mas veja que se eu quero criar isso aí, eu poderia criar uma função, né? E ao invés de eu ter esse código, eu teria uma função. Teria uma função, quer dizer, defina uma função de imprimir coluna. Desculpa. Imprimir column, em que eu iria imprimir, eu gostaria de imprimir uma coluna que vai receber uma altura, né? Esse é o parâmetro da minha função, vai receber uma altura que eu vou passar como parâmetro.
Então, dentro dessa função, eu vou fazer um for que vai ser uma variação dentro de rate. Beleza? E esse for aqui vai imprimir quantas vezes eu passar. Então, isso é uma função que vai receber uma variável rate, que é a altura, e esse valor vai ser passado para cá e vai imprimir quantas quiser. Então, se, por exemplo, eu chamo aqui uma função, vou criar aqui em cima também uma função main, def main, e aí eu vou dizer que essa função main, ela vai imprimir, ela vai, qual é o nome da nossa função? Ela vai chamar print column e vai chamar o valor, vamos dizer, 3, né? E eu vou chamar aqui, agora, aqui são as duas funções, né? Eu vou iniciar o meu programa agora. Então aqui, na verdade, é que eu inicio, né? Chamo main. Aí main roda isso aqui e passa um 3. Ele imprime 3 vezes. Por que isso? Aqui eu passo o quanto eu quiser, né? Você pode agora definir, né, a nossa coluna aí, o quanto você quer codificar. Então, se você botar um 5, opa, vai imprimir 5 vezes. Beleza? Mas, se a gente quiser imprimir horizontalmente também, né, eu vou, para facilitar, copiar esse código aqui, jogar aqui, certo? E agora, eu vou chamar esse aqui de print row. Print row. Print row. E aqui é print row também. Certo? Imprimir uma linha. Essa função que imprime a linha, veja, eu vou imprimir a linha fazendo assim, ó. Entender isso aqui. E aqui eu vou chamar de largura, né? Opa! Qual foi o erro aqui? Não, na verdade eu não vou fazer um for aqui. Né? Não vou fazer um for. Isso. Eu vou imprimir isso aqui tantas vezes. Tá? Uma outra forma de você imprimir. Só que, neste caso aqui, eu estou imprimindo uma, digamos que não uma coluna, mas uma barra, né? Uma linha. Beleza? Então eu poderia também fazer assim, né? Então imagina, se você chama esse cara aqui, print row 20, depois você chama print row 20, né? Esses cerquilhos aqui poderia ser, ó, poderiam ser um desenho. Você percebe que começa a se formar um desenhozinho aí, ó, né? Da forma como você quiser desenhar, né? Então, se você chamar print row e tem print column, por exemplo, se eu quiser agora eu também poderia chamar print row aqui também poderia chamar aqui print row blank, né?
fazer isso aqui, ó. Print. Print blank. E aqui você chamar, por exemplo, nesse caso aqui, se fosse para imprimir na mesma, ele vai imprimir nada, né? Vai imprimir aqui espaços em branco. Se fosse para imprimir na mesma linha, print blank sem desculpa, print blank, ele vai imprimir embaixo, tá bom? Porque por padrão aqui, inclusive, ó, você não vai verificar. Agora, se esse print blank, por exemplo, fosse um traço, ele vai imprimir aqui embaixo. O que você tem que agora entender é o seguinte: e se eu quiser, eu posso ir tentando desenhar o que eu quiser desenhar aí, com essa lógica, mas se eu quiser, por exemplo, imprimir algo como se fosse quadrados, né? Eu vou criar aqui embaixo, né, blocos, né? Eu vou definir aqui novamente uma função main, só para essa função main vai imprimir, vamos dizer que eu vou chamar aqui print square, seriam quadrados, né? E o tamanho desses blocos, por exemplo, eu vou botar 5. Eu não tenho essa função ainda, né, gente? Então eu tenho que criar essa função. Defina print square. Defina print square. O que é que print square vai receber? Um tamanho, né? E como é que ele vai imprimir? Primeira coisa que você vai dizer, ele vai fazer o quê? Ó? Você vai fazer um for para cada linha do quadrado, né? Então, como é que eu faria isso? Faço um for, né? Pode ser assim, chamado i, na escala aí de range do tamanho de size, que é size, o tamanho que você está falando. Se é um quadrado, tamanho, lado, né? Os lados são iguais. E você, para cada linha, você vai fazer um outro for, né? Então eu vou até anotar aqui assim para ficar explicado. Um for aqui para cada linha do quadrado, certo? E um for para cada coluna da linha, de cada linha do quadrado, certo? Então você vai ter eu posso chamar de j em range, que também vai ser, se é um quadrado, né? Size é o mesmo valor. E aí você vai imprime o caractere, imprime o texto, o caractere. Até que seria o quê? Você pode botar aqui print. Só que aí é o seguinte, esse print aqui, vou botar aqui se eu fizer isso, eu vou fazer só isso aqui, ó. E depois eu vou ficar só aqui. E vou chamar main, para vocês verem o que vai acontecer. Veja, ele imprimiu aqui 25, né? Mas não é isso que eu quero, ó. Tem 3, 4, 5. Se você for olhar, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E assim vai. 25. Certo? O que eu quero é que quando ele imprimir aqui, ele imprimiu esse primeiro.
né? Eu quero que ele imprima aqui do lado. Qual o problema aqui? Porque quando eu dou o primeiro print, ele imprime esse. Quando ele vem dar o segundo print, nesse for aqui, primeiro for aqui, ele entra nesse for aqui, né? Aí, dentro desse for, ele faz esse outro for. Então, quando ele está nesse segundo for aqui, certo? Ele vai imprimindo embaixo, por padrão. Para eu tirar isso, eu tenho que sobrescrever aqui esse finalizador. E não vou deixar que esse finalizador seja um /n. Ou seja, que pula uma linha. Mas que seja um nada. Certo? Um nada. Então, quando ele faz esse nada aqui, ó, 1, 2, 3, tal. Ele está imprimindo agora todo mundo aqui. O problema é o quê? É que eu quero o seguinte, quando ele sair desse for aqui, mas não sair desse, quando ele sair desse primeiro for, ele sim pulou uma linha. Aí, aqui, né, na indentação, deixa eu ver aqui, esse print aqui está para dentro desse for. Isso, nessa indentação aqui, eu vou imprimir nada. Perfeito? Imprimiu 5 e 5. Então eu imprimo blocos aqui agora. Entendeu? Essa lógica de um for dentro do outro. Estou imprimindo blocos. Beleza? Porque, ó, eu venho para o primeiro for, aí faço. Dentro do primeiro for, ainda não imprime nada. Imprima esse. E não pule linha. 5 vezes. Terminei os 5, pula uma linha. Tá? É isso que ele está fazendo aqui. E se eu quiser fazer a mesma coisa, só que diferente, né? Seria, em vez de chamar o print, que aqui eu estava chamando, chama esse print row, né? Em vez de chamar o prints, eu posso chamar aqui esse print square. Posso chamar aqui o print square, como eu estou chamando, para imprimir um quadrado. E o print square, na hora de imprimir, tá, eu vou modificar aqui. Ele vai fazer um for até size e isso. Aqui vai ser um for só. Vou modificar aqui para você entender o que eu quero fazer. Faço um for até size, mas aqui eu vou chamar aquele print row que a gente criou lá na frente, lá antes, né? Que vai imprimir na lateral, certo? Esse imprint square aqui, na verdade eu vou criar aqui um print row, print row, tá? Eu vou criar outro print row aqui que vai receber um int th, definindo outra função para cada. Eu vou até tirar esses caras aqui, porque não vai mais fazer sentido esses comentários. Deixa eu ver aqui. Faço um for, pode deixar o J, não tem nada demais. Mas aqui eu não vai ter mais for, né? Aqui vai ser aquele velho print que eu vou multiplicar, na verdade, a quantidade de vezes que isso aqui vai ser impresso. Lembra do print row? Você vai imprimir isso aqui tantas vezes. Esse tantos aqui vai ser passado nesse print row aqui, ó, que é o tamanho de size, que foi passado aqui, né? Então, vê, você chama main. Quando você chamar o main, passou um quadrado 5, né? Square 5, vem um 5 para cá. Vou fazer um for até de 5 elementos, né? Mas para cada vez que eu chamo o meu primeiro, eu mando o primeiro valor. O segundo valor. O terceiro, e ele vem para aqui se chamando print row
várias vezes, certo? Então, por exemplo, quem ele está passando aqui para print row? Size, que é 5. Então, eu chamo 5 vezes. Fiz a mesma coisa, tá? Eu imprimi aqui, que lembra, esse print row aqui, ele não imprime o cerquilha tantas vezes, né? Ele faz só isso aqui, ó. Só que eu chamei esse cara size vezes, que também é 5. Por isso que ele imprimiu 1, 2, 3, 4, 5. Fez esse mesmo bloco aqui, tá? Então, galera, por hoje é isso aí, tá? Essa revisão aí de loops, né? Crescendo aí no seu poder de aprendizado de listas, de as suas habilidades também em dicionários, né? Tamanho de uma lista, for, while. Então hoje a gente conclui essa parte estrutural de loops, beleza? E na próxima aula a gente já traz assunto novo sobre esse curso de noções de programação em Python. Beleza, galera? Então, pessoal, já estamos chegando perto do limite, né? Algumas aulas talvez eu tenha até passado desse limite, mas para frente agora vamos ficar em torno de 1 hora, podendo ser um pouco mais, um pouco menos, para cada aula, beleza? Então um abraço, galera, que Deus abençoe vocês.